Nesse vídeo eu vou analisar como foi a primeira semana do Paulistão na Record, que já teve demissão de narrador, recontratação de narrador que foi demitido no ano passado, enfim, tem muita emoção acontecendo, então eu vou abordar aqui 3 erros e um acerto que a emissora já mostrou nesses primeiros dias. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao blog do Alan Simon, canal especializado em mídia esportiva, direitos de transmissão, e aqui você sempre sabe onde o seu time joga. No vídeo de hoje, a gente fala sobre a primeira semana completa da Record com o Campeonato Paulista. Foram 3 transmissões até agora, mas convido você, inicialmente, a fazer parte de um dos nossos grupos, ou no WhatsApp ou no Telegram. São canais onde você vai receber de graça os avisos dos nossos novos vídeos e das últimas informações da mídia esportiva. Então se inscreva, os links estão na descrição desse vídeo e não se esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal também. Mas vamos começar a falar então sobre a Record no Paulistão. Já foram 3 rodadas transmitidas, uma semana inteira e muita coisa que já deu o que falar. A Record no fim do ano passado anunciou uma nova equipe para o Campeonato Paulista, afinal de contas, praticamente todo o departamento de esportes que existia até 2023 foi demitido. Lucas Pereira, Milena Ciribelli, Roberto Tomé. Tinha sobrado basicamente o Bruno Piscinato e também, para o Campeonato Paulista de 2024, o Renato Marcília como comentarista de arbitragem. Mas aí eles contrataram o Oliveira Andrade como narrador, o Walter Casagrande Júnior como comentarista e também para a equipe de reportagens, para a apresentação, o Bruno Lohance, né? Mas para as reportagens, o Alexandre Oliveira, enfim, muita gente ex-Globo, além agora da volta da Janice de Castro também. Mas, antes mesmo de começar o Campeonato Paulista, houve uma troca na equipe que foi a saída do Renato Marcília, um dos poucos remanescentes, para a substituição dele pelo Salvio Spínola, outro nome ex-Globo, esse bem mais recente. E agora, com o campeonato andando, mais mudanças. Então, para entrar no tema, a gente já vai falar a partir de agora dos 3 grandes erros que a Record cometeu até agora no Campeonato Paulista. Você que acompanha aqui o blog do Alan Simon sabe, e quem está chegando agora já deve ter ouvido falar, na quantidade de concorrências por direitos de transmissão que o mundo do futebol está tendo ao longo dos últimos 4 anos. E a Record só conseguiu levar o Carioca em 2021 e 2022, já perdeu para 2023 para a Band, está até agora lá, e comprou o Paulistão até 2025. Não entrou para valer em nenhuma outra concorrência. E olha que nesse período tivemos disputas pela Eurocopa, tivemos disputas pela Copa América, Libertadores, Copa Sul-Americana, UEFA Champions League, enfim, eventos não faltaram e a Record não comprou nada. Então, o grande erro é chegar a esse momento do projeto, se é que há um projeto, sem um departamento de esportes, porque praticamente todo mundo foi demitido em 2023, quando a Record enxugou os gastos. E aí, ficou bem evidente que o Campeonato Paulista era mais uma espécie de obrigação contratual a ser cumprida. E eles montaram uma equipe, vamos dizer assim, freelancer, para trabalhar no Paulistão 2024. E a Record tem os direitos por mais uma temporada. O Gabriel Wacker chegou a noticiar no ano passado que haveria uma cláusula para que a Record saísse sem pagar multa em 2025, mas até agora não há nenhum indicativo de que ela vá fazer isso. Seria até o melhor para o Paulistão se ela fizesse, se é para tratar da forma como tem tratado os direitos e a competição. E aí, justamente ao não ter um departamento fixo de esportes, ela precisa montar uma equipe para narrar e comentar e reportar o Paulistão, é que vem o segundo erro da emissora do Edir Macedo, que é, ao meu ver, não conhecer os profissionais que está contratando. Porque a demissão de Oliveira Andrade, anunciada na última sexta-feira, apenas 2 dias após ele narrar um Palmeiras Inter de Limeira, e 2 dias antes de narrar o que seria o primeiro clássico dele nessa nova passagem pela Record entre Palmeiras e Santos, tudo isso acabou porque uma informação publicada primeiro pelo Gabriel Wacker na Folha de São Paulo mostrava que Oliveira Andrade foi demitido com apenas 2 narrações. A justificativa seriam as críticas que Oliveira Andrade e sua narração receberam nas redes sociais. Internautas acharam que ele narrou sem grandes emoções, sem botar muita potência vocal, como se fosse uma narração muito calma, muito triste, alguns até chamando de velório, o que eu achei bem ofensivo a Oliveira Andrade. Mas a gente sabe que o Oliveira Andrade tem esse jeito mais sereno, esse jeito sem ficar se esgoelando, sem ficar gritando, desde os tempos finais dele, na Globo nos anos 90. Muita gente naquela época já criticava ele por isso. Eu não posso afirmar porque eu não estava lá, mas eu poderia apostar que esse foi um dos motivos pelos quais
ele perdeu o posto na Globo, acabou substituído, né, não diretamente, porque o Luiz Roberto entrou e ele ainda estava na Globo, mas perdeu espaço até sair da emissora. Então, naquela época, já estava rolando uma espécie de rejeição a esse estilo mais moderado, a esse estilo mais calmo. Tem muita gente que gosta, mas tem muita gente que não gosta, que prefere aqueles narradores que coloquem mais emoção, mais vibração, que narrem literalmente a imagem que está acontecendo na tela. Será que a Record não sabia disso quando contratou o Oliver Andrade? Não há qualquer possibilidade e seria de uma falta de caráter imenso dizer que o Oliver Andrade narrou com má vontade qualquer um dos dois jogos, seja Corinthians e Guarani ou Palmeiras e Inter de Limeira. Ele apenas reproduziu a forma como vem narrando também no Band Esportes e no Canal 21. Houve alguma diferença? Quem viu as narrações do Oliver Andrade sentiu que por acaso ele narrou de outro jeito na Record? Ou é apenas o que a gente está vendo acontecer na carreira dele ao longo das últimas décadas? E aí? Porque para mim é a mesma coisa. Será que ninguém na Record parou para ver um jogo narrado pelo Oliver Andrade na Band, no Band Esportes, enfim, nos outros lugares por onde ele passou ao longo dos últimos anos? Então, me parece que não, porque eles não conhecem o profissional que eles contrataram, se surpreenderam com a repercussão e decidiram mudar com apenas 2 jogos. E aí é que nós chegamos ao terceiro erro da Record, que é fazer movimentos bruscos que afetam demais a imagem da emissora no mercado e de uma forma geral com o público. Porque ficou muito claro que muita gente não gostava mesmo do estilo de narração do Oliver Andrade, prefere um outro estilo de narrador, mas também achou que foi uma maldade o que fizeram com ele, demitindo apenas após 2 rodadas. Porque afinal de contas, se sabiam que ele era assim, por que contrataram? Esses movimentos repentinos já tinham sido vistos antes mesmo de começar o campeonato. Como eu falei no começo do vídeo, eles trocaram do mais absoluto nada o Renato Marcília, que fez os 2 últimos paulistões na Record, 2022 e 2023, pelo Salvio Spínola. E a justificativa era comercial. Beleza, mas será que eles venderam alguma cota a mais por causa do Salvio? Eu sei que no ano passado, com o Kleber Machado narrando a final, sim, eles conseguiram fazer mais ações de merchandising e isso foi realmente um sucesso. Na época, eu falei que foi um golaço da Record porque realmente mudou o patamar da emissora. Mas também foi um movimento brusco e esse senão a gente também colocava naquela época. Porque muita gente entendeu que foi uma maldade com o Lucas Pereira, que era o narrador do Paulistão, tinha narrado o Carioca em 2021 e também em 22. O Marco de Vargas, vamos lembrar, era o narrador do Paulistão em 2022. Sem o Carioca, simplesmente deslocaram o Lucas Pereira para fazer o Campeonato Paulista, e aí, quando viram uma janela de oportunidade com a demissão do Kleber Machado na Globo, conseguiram trazê-lo para fazer essa final, e sim, foi um sucesso. Mas o Lucas Pereira não foi demitido ali. Ele foi ainda o apresentador daquelas finais e ficou na Record até o mês de agosto. Ali sim, a Record deu um recado de que não esperava mais nada dele, porque o demitiu. E agora ele foi contratado para o lugar de Oliver Andrade. Então ficam as perguntas. A Record não sabia como era o estilo de Oliver Andrade? E o estilo de Lucas Pereira? Se ele não agradava mais a emissora, por que agora voltou a agradar? Por que ele é o nome para conduzir o Campeonato Paulista? Eu até acho que ele merece mesmo, depois do que aconteceu com ele no ano passado, que ele possa finalmente ter a chance de fazer uma final esse ano, porque o Kleber Machado está no SBT e de lá não vai sair. Então, seria muito bom para o Lucas Pereira fazer. Mas que tipo de credibilidade a Record está passando ao mercado com esse tipo de movimentação? Se de agora até o mês de abril, quando o Campeonato Paulista vai terminar, por acaso a TV Globo demitir um de seus narradores, da própria Globo ou do Sport TV, quem garante que a Record não vai atrás desse cara ou dessa pessoa que for demitida para fazer a final do Campeonato Paulista? Você confia? Você acha que o Lucas Pereira tem estabilidade agora até o fim do ano? Eu não consigo garantir a estabilidade de mais ninguém. E esse é um recado muito complicado que se passa ao público, ao fã e também ao mercado publicitário. A Record parece completamente perdida no futebol e parece que faz por obrigação esse Campeonato Paulista. Seria muito melhor para o mercado se ela abrisse mão desses direitos de transmissão. Mas se ela quiser mostrar para 2025, pelo menos que não entre na concorrência para o próximo ciclo, ou que mude completamente isso e entre de vez nas disputas pelos direitos de transmissão, tendo um departamento de esportes fixo que tenha conteúdo o ano inteiro, e não seja apenas uma emissora de verão. Mas para não falar que a gente só critica a Record, vamos apontar aqui um acerto para esse Campeonato Paulista, algo que está se provando acertado, né? Que é a mudança dos jogos das 4 para 6 horas da tarde nos domingos. Isso tem conseguido fazer com que a Record entregue uma audiência mais alta para o Domingo Espetacular, e assim a emissora fica ali na casa dos 10 pontos por mais tempo, alavancando o seu programa, ganhando mais tempo do SBT
e conseguindo aí bons números. Não está ganhando da Globo, e acho que nem era para esperar que isso acontecesse agora na fase de grupos. Talvez com Palmeiras e Corinthians, agora em fevereiro, que vai ser um clássico da Record, também de domingo às 6 horas da tarde. Pode ser que aconteça sim, mas eu não vou botar pressão em cima disso também. Mas por outro lado, tá deixando um espectador órfão dos jogos das 4 da tarde, que é a tradição. Há mais de 20 anos é o dia da Globo, e a Globo é a emissora que tem mais audiência e que transmite mais jogos. Então, só para ficar nesse exemplo, eu vi o Rick Souza lá no Twitter postar que o jogo do Vasco no Campeonato Carioca nesse último domingo, dia 28 de janeiro, chegou a bater em 4 pontos de audiência aqui em São Paulo. Por quê? Porque o Vasco tem uma grande torcida, uma torcida mobilizada fora do Rio de Janeiro, em todo o Brasil? Sim, mas também porque há um público que ficou órfão, ligou a televisão e viu que não tinha futebol na Globo, não tinha futebol na Record e achou um jogo para ver na Band. E a Band, como eu sempre falo aqui no canal, é aquela opção onde você coloca para ver se tem esporte rolando, e quase sempre na história dela é o que acontecia, tinha esporte rolando. Por isso, ela consegue mais audiência com eventos desse porte. E você, o que achou desse começo do Paulistão na Record e principalmente da demissão do Oliver Andrade e da recontratação do Lucas Pereira para fazer os jogos do estadual até o fim dessa temporada? Deixa aí nos comentários, quero ouvir a participação de vocês e também outras opiniões sobre as transmissões. Vale um adendo aqui, o Paulistão Play já não tem mais jogo exclusivo, hein? Tudo passou para Cazé TV aqui no YouTube. Eu já vi gente postando lá no Twitter que eles estão até fazendo reembolso de quem pagou a assinatura do Paulistão Play na própria plataforma. Então tá uma questão para a gente apurar ao longo da semana o que aconteceu com o pay-per-view do Campeonato Paulista. Vou esperar você aqui no próximo vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse é o blog do Alan Simon, o canal da mídia esportiva. Valeu!